Então, meus amigos, vamos iniciar de uma forma assim bem prática o nosso estudo da noite, porque o tema é um tema bastante amplo, não é? Lei de amor, lei de justiça, amor e caridade. Mas como é que a gente vai trabalhar esse tema? Como é que a gente vai fazer uma análise rápida e pontual desse tema? Que metodologia a gente vai utilizar? Nós utilizaremos o Evangelho, Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra Dias. Vamos utilizar o Livro dos Espíritos e vamos utilizar também o Evangelho segundo o Espiritismo para falar desse tema. Porque toda a proposta da doutrina espírita é voltada para os ensinamentos do Mestre Jesus. Quando a gente fala em Espiritismo, a gente fala em cristianismo. A terceira revelação, porque o Espiritismo vem para a Terra como aquela proposta feita pelo Cristo, que disse que ele iria para o Pai, mas nos enviaria um outro Consolador. E este ficaria conosco e revelaria todas as coisas que naquela época o Cristo não tivera condições de revelar. E hoje a doutrina espírita fala da imortalidade da alma, mas não só fala, mas ela comprova. Como é que ela comprova essa imortalidade da alma? Através da comunicabilidade dos espíritos. Estão aí por todas as partes do planeta Terra os chamados médiuns. E independe da religião. A gente sabe que existem médiuns em todas as religiões da Terra. O que são médiuns? São aquelas pessoas que têm essa facilidade de fazer essa comunicação com o plano espiritual e trazer estas mensagens para a Terra. Exemplo, aqui no nosso Brasil amado, nós temos o Francisco Cândido Xavier, conhecido mundialmente, né, pelo seu trabalho social, trabalho humanístico e um trabalho espiritual, uma vez que o mesmo desenvolveu esta parte da mediunidade de uma forma muito serena, muito segura, porque ele buscava trilhar o caminho do Mestre Jesus. E nós falávamos de Francisco Cândido Xavier, o Cisco de Deus, apelidado. Mas esse Francisco Cândido Xavier, espírita, ele colocou uma frase certa feita que essa frase ficou assim gravada na mente de muitas pessoas. Porque ele dissera: se Allan Kardec estivesse escrito fora do Espiritismo não há salvação, eu, Chico Xavier, teria ido para outro caminho diferente. Mas como o Allan Kardec escreveu conforme orientação dos espíritos superiores, fora da caridade não há salvação, aqui estou trabalhando na seara do Mestre. E então, quando a gente fala de caridade, a gente fala de amor e a gente fala de justiça. Mas a gente precisa falar de acordo com o pensamento de Jesus, de acordo com o que o Mestre nos ensina. Então, todos os fundamentos da doutrina espírita necessariamente passam pelo crivo da moralidade evangélica que o Mestre Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Se esses ensinamentos não estiverem par e passo com os ensinamentos de Jesus, pode ser qualquer outra coisa, mas Espiritismo não vai ser. Então, o fundamento da doutrina espírita é Deus, Cristo e caridade. É esse tripé que sustenta toda essa filosofia, essa ciência e essa religião, no sentido de religar o ser humano ao seu Criador. Por isso que na questão 625 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga aos espíritos superiores qual o tipo mais perfeito
que Deus tem nos oferecido para nos servir de guia e modelo? E a resposta a esta questão, ela se dá de uma forma bastante sintética. Talvez seja, e eu acredito que seja, eu tenho certeza que seja, a menor resposta contida no Livro dos Espíritos, mas de uma grandiosidade fundamental. Os Espíritos vão dizer: vede Jesus. Então, veja que quando Kardec indaga acerca de um modelo, de um guia, de um exemplo a ser seguido, para que nós possamos caminhar de uma forma segura, de uma forma concreta, de uma forma dinâmica, de uma forma confiante rumo à nossa felicidade, rumo à nossa evolução, os Espíritos vão responder sem sombra de dúvida: vede Jesus. Então, temos no Cristo esse modelo, esse guia, esse roteiro certo, esse farol que ilumina as nossas vidas. Então, assim, Kardec, como estudioso, como pesquisador, como uma pessoa da ciência, ele vai buscar no Cristo, na visão do Cristo, o que seria o fundamento da doutrina espírita. Veja que Kardec, em outra questão, agora na questão de número 886, ele vai perguntar: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Veja, Jesus é o nosso guia e modelo. Já foi dito isso antes a Kardec, questão 625. Mas agora ele quer a opinião, não é de outra pessoa, é do guia e modelo, para aquilo que vem a ser o fundamento basilar, a pedra fundamental da doutrina espírita. E a resposta é que os Espíritos dão a opinião do Cristo: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E eles continuam dizendo que o amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então isso é lindo de ver, né? Isso é uma coisa bela. Isso une todas aquelas ideias, todos aqueles pensamentos, todas aquelas filosofias fundamentadas no cristianismo. E vai além das questões materiais, que são de suma importância também para a nossa manutenção aqui na Terra. Quando a gente fala na doação, quando a gente fala no auxílio fraterno em termos materiais, uma feira que se dá a uma pessoa que está passando por uma necessidade, uma roupa, um agasalho, um remédio, possibilitamos uma consulta médica, fazemos um encaminhamento na seara jurídica, que quantas pessoas não buscam as portas do Poder Judiciário, totalmente aflitas, sem ter um parâmetro, sem saber a quem recorrer, sem saber de seus próprios direitos. E aí uma palavra, uma escuta, um chamamento, não é, para um encaminhamento, um direcionamento, não deixa de ser uma caridade. Então ela tem esses dois viés. Ela tem o viés material, que é a doação, o auxílio, o socorro fraterno àquele mais necessitado, materialmente falando, e tem essa conotação ético-moral. Veja que é muito profunda essa resposta que a espiritualidade nos dá. Indulgência, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, é esse o verdadeiro sentido da palavra caridade. Não é apenas a doação, mas é a ação no bem, voltada para o perdão. Porque, veja, perdão. Jesus recomenda, quando Pedro indaga: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão?
quando ele erra para comigo. Porque ele usa pecar, mas a tradução literal, lá no original grego, pecar tem a tradução de errar o alvo. Nós levamos para o sentido teológico, como aprendemos nas religiões tradicionais, que o pecado ele precisa de uma purificação, ele precisa de uma penitência. Já no sentido ético, moral e profundo, do jeito que estava escrito nos originais gregos, pecar significa errar o alvo. Então, quando a gente tem essa conotação de errar o alvo, vai nos trazer um alento no sentido de que nós precisamos melhorar a nossa pontaria, ou até mesmo o nosso instrumento, para acertarmos ou errarmos menos. Porque quando a gente erra uma flecha que foi lançada, o mundo não vai se acabar por isso, mas a gente vai ter outras oportunidades de fazer outros lançamentos, outros arremessos, outras tentativas, porque isso é amor também. A gente tem essa certeza de que quando a gente erra, a gente tem a oportunidade de recuperar esse erro através de novas ações. Agora, muitas vezes as pessoas nos perguntam, e é comum esses comentários no sentido de dizer: mas como é que justifica alguém que sabe tanto, alguém que tem tanto conhecimento e cometer tanta coisa equivocada, tantos erros? E nós encontramos isso no meio acadêmico, no meio científico, no meio filosófico, no meio das religiões, inclusive da doutrina espírita, aí é que tem mesmo. Então, nós vivemos em um mundo terra que tem uma constituição de prova e de expiação. Não há pessoas aqui na terra, com raras exceções, que estão em missão, que são missionários, que vieram para a terra com missões sublimes. São cientistas, às vezes, que estão lá nos seus laboratórios. Tem pessoas que às vezes vêm com missões nas artes cênicas, nas artes plásticas, nas artes literárias. Todos esses estão trabalhando para o progresso da Terra. Mas a pergunta que se faz é: por que nós, que aparentemente já temos esse conhecimento dos evangelhos, das escrituras, dos ensinamentos do Mestre Jesus, que fala de amor, que fala de perdão, que fala de caridade, e por que a gente erra tanto? Por que a gente erra tanto o alvo, no sentido de não perdoar, no sentido de não ser indulgente e no sentido de conservar malevolência, às vezes, ao invés de benevolência? Vem esses questionamentos. Aí a resposta: será que é porque nós, como seres humanos, somos pessoas más? E isso é muito simplório, dar uma resposta dessa. Ficaria muito raso, muito superficial. E aí a gente cairia naquele problema de polarizar as coisas. Vai existir o mal e vai existir o bem. Mas o amor de Deus, ele permeia essa dualidade e nos vai dar lições imorredoras, no sentido de que, primeiramente, nós nos intelectualizamos, ou seja, nós adquirimos o conhecimento, esse conhecimento científico, esse conhecimento com relação às coisas, para, em seguida, depois de adquirirmos esse conhecimento, exercitarmos as questões éticas e as questões morais. Porque o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico, o conhecimento de mundo, esse é mais fácil de ser adquirido. É só você ter um pouco de dedicação, começar a ler bons livros, boas literaturas, se aprofundar, fazer questionamentos, ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa que busca sempre esses conhecimentos, o terra a terra. Mas é uma asa que conduz à evolução, falta outra, a questão da moralidade. E é por isso que a gente se socorre dos ensinamentos de Emmanuel. Tem uma obra chamada Há 2000 Anos, que ela é muito conhecida no meio espírita e também na comunidade em geral,
que vai falar da vida desse cidadão, conhecido naquela época como Públio Lentulus, né, e toda uma trajetória daquele romance que é a vida de uma pessoa que está ali passando um filme. E naquela oportunidade ele tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, mas deixaram passar aquela necessidade de transformação, porque o seu cargo, a sua posição em termos de status social que exercia junto ao Império Romano foi mais importante do que transformar a sua existência conforme os ensinamentos do Mestre Jesus. E ele preferiu adiar esse encontro com o Cristo. E depois de 2000 anos, né, ele já vem como Emmanuel e não tem vergonha de colocar esse seu passado de queda, de sofrimento, mas de evolução. E que chega a ser o mentor espiritual do Francisco Cândido Xavier. Ou seja, é um espírito amigo. Na religião católica, de onde viemos, né, e temos a alegria de dizer, e temos muitos amigos na religião católica, nós chamávamos muito assim, de forma assim, muito bela, de anjo de guarda. Quantas vezes minha mãe não dizia, reze para o seu anjo de guarda? E ai de mim se não rezasse, toda noite eu rezava, e era aquela beleza, eu me sentia tão bem, e ainda hoje me sinto, porque eu sei que existe esse amigo espiritual que nos assiste. O anjo de guarda não é aquele anjinho como eu pensava que era, né? Aquele anjinho com asas, com auréola, porque eu pensava tudo isso, mas é um espírito amigo, é alguém que gosta de nós, que quer que a gente atravesse esse mar de desafios pelos quais nós estamos imersos ou submersos aqui no planeta Terra. Então esse guia, esse espírito protetor, ele nos assiste. E quando a gente faz prece, quando a gente faz coisa boa, quando a gente busca se intuir com as coisas do bem, aí é que ele está presente em nossas vidas. Aí é que ele nos orienta, porque ele encontra na nossa psique, no nosso espírito, na nossa alma, ressonância para que suas ideias boas, positivas, elas também cresçam e sejam promissoras. Então, vamos ver o que é que Emmanuel nos diz. O nosso queridíssimo Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Pensamento e Vida, capítulo 4, vai dizer assim: já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. E ele vai dizer lá no final da mensagem: bondade que ignora é assim como o poço amigo em plena sombra, a dessedentar o viajor sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça ao peregrino informes de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Veja quanta sabedoria, quanta informação, né? Quanto amor traduzido através dessa psicografia que aqui nós pensamos um pequeno pedaço para confirmar as 2 ideias que são a base da nossa evolução espiritual. As 2 asas que nos conduzirão ao mundo de regeneração, um mundo de felicidade, que não é apenas a questão do planeta Terra, mas é o mundo interno, o nosso mundo, nosso panorama espiritual. Quando ele vai dizer aqui, que são as 2 asas que conduzirão o espírito humano à presença de Deus, amor e sabedoria. O amor, aqui ele coloca, numa simbologia muito sublime, a fonte que dessedenta o viajor. Imaginemos nós, numa determinada situação, onde estejamos a penar de sede. Porque a água é um dos elementos da natureza que nos dão assim, vitalidade. Sem água fica complicado de viver, né? Aliás, não existe vida sem água. Vou até tomar aqui um pouquinho. Então, assim, a água seria a simbologia do amor naquela fonte. Mas essa fonte,
ela não teria condições de dar, por exemplo, uma orientação. A gente chega na fonte, a gente sacia a nossa sede naquela fonte, mas a gente fica parado. Porque se a gente está precisando de um roteiro, de um caminho para seguir, como é que a gente vai seguir? Porque a fonte não vai indicar. O papel dela é saciar a sede, ela cumpre a sua proposta amorosa. Mas aí vai faltar a outra parte, que é a questão da intelectualidade. Então é quando o Espírito Emmanuel vem nos advertir que seria a inteligência essa placa de orientação para o viajor que está perdido numa encruzilhada. Aí tem lá uma placa que diz, ó, siga, meu amigo, o caminho é aquele. Mas em compensação ela também não vai tirar a tua sede. Ela não vai tirar a nossa sede de conhecimento, porque ela não, a placa ela não tem condições de fazer esse trabalho amoroso de tirar sede, porque ela é técnica, ela é simplesmente uma diretriz técnica. Então, tá aí, a plaquinha indica, mas a fonte tira a sede. A fonte, ela nos dá esse suporte amoroso para prosseguirmos a jornada. Então precisamos aprender com a fonte e precisamos também compreender o papel da placa. Então isso nós vamos adquirindo com o passar do tempo, com o passar das oportunidades reencarnatórias. E aí nós não devemos entender que somos apenas assim, o hoje, estamos apenas nessa roupagem e aqui já está um projeto acabado, de santo, de espírito puro. Não é assim. Segundo o Espírito Lázaro, em mensagem belíssima que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que traremos também apenas um pequeno trecho, está aqui no capítulo 11, item 8, ele vai falar aqui numa narrativa de que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Mas até chegarmos ao sentimento de amor, a gente precisa passar pela evolução em termos de melhorar os instintos. Porque no seu início, ele vai colocar aqui nessa mensagem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado, quanto mais ele desenvolve o papel da inteligência, aí ele começa a ter sentimentos. Mas o ponto alto, o ponto culminante dos sentimentos é o amor. Mas ele coloca que não é o amor no sentido vulgar do termo. O amor no sentido vulgar do termo é mais aquele amor eros, aquele amor que está ligado à questão meramente terra-terra, ou seja, dos sentidos físicos, de se alimentar, de procriar e de dormir. Não é? Porque a maior parte dos seres humanos, ou grande parte dela, ainda está envolto nessas questões. Significa dizer que nós todos estamos mais próximos do início, ou seja, do início de onde nós saímos, do que da meta. E qual seria essa meta? O Grupo Acorde já deu a resposta. Um dia todos nós seremos anjos. Agora, quando vai ser isso? Vai depender do nosso trabalho, da nossa paciência, de entendermos que nós não estamos sós nessa jornada, de que temos amigos espirituais que nos assistem, de que temos a oportunidade todos os dias de aprender conosco mesmo, com nossas falhas, com nossos equívocos, e que devemos parar de vez em quando para consultar esses textos que retomam o sentido amoroso das pegadas daquele que aqui estivera há mais de 2000 anos. Como diz Roberto Carlos em uma de suas músicas, tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, um caminho certo para seguir. Está aqui, é o Evangelho. E hoje eu convido os amigos para compartilharmos aqui daquela parábola que Jesus contou, denominada Parábola do Bom Samaritano, e que nós não vamos ler toda, mas nós vamos pensar algumas coisas para que a gente possa relembrar a importância do amar como Jesus nos ensina. Né? E ele narra aqui
Veja que aqui a gente está buscando aqui o Evangelho de Lucas, porque essa parábola ela também consta no Evangelho de Mateus e de Marcos, mas nós optamos pelo de Lucas. Por quê? Porque Lucas, ele na visão médica, a gente precisa pontuar isso, que Lucas era médico. Ele tinha conhecimento de ciências, né? E ele faz essa narrativa bem interessante, quando ele começa falando de como aquele homem que passou por aquela agressão, ele foi cuidado, ele foi socorrido. E vocês, se tiverem oportunidade em casa, vocês comecem a pesquisar, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, de 25 a 37. E, resumindo, basicamente essa parábola ela acontece no seguinte contexto. Existia um doutor da lei naquela época. O doutor da lei a gente pode considerar um ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma pessoa lá bem importante em termos jurídicos. Mas a questão é que naquela época que Jesus vivia, essas pessoas que eram ligadas à questão da justiça também detinham a questão do conhecimento religioso. Ou seja, elas é quem tinha esse papel de levar os ensinamentos religiosos aos hebreus, né? Aquelas pessoas que ali viviam naquela comunidade, pelo fato de que eles eram, os hebreus, monoteístas, né? Eles já tinham aquela crença em um só Deus, enquanto que outros que ali estavam no Império Romano, principalmente, eles conservavam a crença em vários deuses, daí o termo politeísta. Mas esse doutor da lei chegou para Jesus e perguntou, mas ele perguntou o que ele devia fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus, sabendo a intenção dele, porque ele fez uma pergunta retórica, ele queria pegar Jesus ali, sei lá, numa contradição, né, testar o conhecimento de Jesus, para saber se realmente ele era quem dizia ser, ou o que as pessoas diziam a respeito dele. E Jesus simplesmente volta à pergunta e diz, o que é que tem lá na lei? O que é que está escrito na lei? E ainda pergunta, como leis? Né? Porque uma coisa é o que está escrito, mas a outra coisa é como a gente lê, como a gente entende. Porque o Evangelho, gente, meus amigos, meus amados, minhas amadas que estão aqui conosco, não esqueçam jamais, o Evangelho é boa nova. Evangelho não é para condenar ninguém, não. Evangelho não é para julgar nenhuma pessoa, não. Evangelho não é para querer impor certas verdades a nenhuma pessoa. Isso não é Evangelho. Isso é qualquer coisa, menos Evangelho, menos cristianismo. Porque a mensagem do Cristo é sublime, é luz em nossas vidas. São propostas de modificação através do amor e não da imposição. Ninguém muda com imposição, ninguém muda com violência, ninguém muda com constrangimento, ninguém muda quando a gente tolhe a liberdade. Jesus é esse mestre divino que nos dá sempre a oportunidade de aprender com ele, mas ele conhece cada um e conhecia também esse mestre da lei que chegou para ele. E ele volta à pergunta, o que é que está na lei? O que é que você lê nela? E ele vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí eu fiquei assim, um pouco assim sem entender, mas com toda a tua força, será que era com a força física? Aí na tradução de Haroldo Dutra, ele mostra que, de acordo com as traduções lá do grego, né, das línguas que foram escritas os evangelhos antigos, né, da forma como foi traduzido, com toda a tua força significa com tudo que tu tens em termos materiais, né? Não é só assim a questão do dinheiro, né? Aí está embutido nessa proposta, né? Os seus valores materiais, monetários inclusive, né? Isso é a força da pessoa, com toda a tua força e com toda a tua mente. Aí quando coloca a mente, você as forças materiais e a mente
ou seja, com todo o teu espírito, com todos os teus potenciais da alma. Isso é a proposta que estava lá. E ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse: rapaz, você respondeu muito bem. Parabéns pela sua resposta. Aí você tirou 10 na prova, né? Aí Jesus disse: faze isso e viverás. Ou seja, tá aí. Você não precisa mais de aprendizado, de nada. Só é você botar em prática o que você já sabe. Aí vamos lá para a virada da história, né? Aí o cara querendo parecer justo, né? Assim, aquela pessoa realmente que já estava em outro patamar. Muitas vezes a gente pensa que está, mas não está. A gente está nessa fase ainda de aprendizado. Aí diz assim: mas quem é o meu próximo? Aí quando Jesus vem, coloca a historinha. Essa historinha do chamado bom samaritano. Ele vai narrar que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia. Aí a gente já tem uma conotação de descer, né? Se a gente faz uma análise, a gente vai vendo que toda vez que a gente desce o padrão vibratório, toda vez que a gente desce em termos energéticos, toda vez que a gente desce até mesmo em imunidade física, nós ficamos suscetíveis a sermos atacados, seja por bactérias, seja por vírus, seja por influências espirituais negativas. Isso significa uma queda. Eu descia. O homem descia de Jerusalém, ou seja, da cidade santa, para Jericó, simbolizando uma cidade que estava num baixo teor de pensamento e vibração. Então, ele descia e no caminho ele foi atacado por ladrões. E os ladrões não só roubaram as coisas que ele tinha, materiais, mas o tiraram as roupas, as vestes e o deixaram semi-morto. E aí esse homem que está lá no caminho, a gente pode fazer uma comparação com a humanidade em marcha. Quantas vezes nós não somos esse homem que está no caminho, que busca esse auxílio de alguém, porque fomos atacados nos nossos sentimentos, fomos atacados nos bens materiais, fomos atacados em forma de situações várias e estamos a necessitar 24 horas por dia do auxílio desse samaritano. E quem era esse samaritano? Era justamente uma pessoa considerada herética, ou seja, ele não tinha crença religiosa, ele não era judeu, ele não professava determinada fé. Mas antes do samaritano, Jesus mostra que passa um levita e passa um sacerdote. E todos eles passaram de largo, olharam, até sentiram assim aquela vontade de chegar ali, mas por algum motivo ou outro seguiram sua viagem. Mas um samaritano que também caminhava por aquele caminho, ele sentiu algo de diferente. Ele se compadeceu. Veja que tem a história da empatia. Como a gente vai desenvolver a amorosidade sem desenvolver a empatia? Muitas pessoas, muitos de nós, desenvolvemos empatias, vamos dizer assim, por árvores, por plantas, por animais, e por pessoas, muito raramente por pessoas. Ou seja, aquela pessoa bateu comigo, me empatizou. Ou seja, algo na psique, na forma de ser daquela pessoa, bateu comigo. Ou seja, houve uma empatia, houve uma simbiose. Mas no caso desse cidadão que estava, esse homem, que Jesus não disse quem era na parábola, diz apenas que era um homem que estava caído na beira do caminho. E aí, o samaritano, quando o vê, ele se compadece. Ele, movido de compaixão, ele desce de sua montaria, coloca no seu cavalo, e antes disso ele faz asepsia naquelas feridas, segundo Lucas. Ele deita óleo e vinho, óleo de azeite de oliva, né, que era um antisséptico, né, que eles usavam, né, e o vinho, né, para cicatrizar aquela coisa toda. Eles faziam todo aquele trabalho, fez os primeiros socorros e o levou para uma hospedaria. Chegando na hospedaria,
ele disse para o hospedeiro, ó, tá aqui 2 denários. E há uma simbologia, porque 2 denários, que é colocado na parábola de Jesus, 1 denário era uma moeda de prata, usada naquela época também. E essa moeda servia para pagar 1 dia de serviço no campo. Então Jesus narra que o samaritano desembolsou 2 moedas de prata e disse para o hospedeiro, está aqui 2 moedas de prata. E se você gastar mais alguma coisa no meu retorno, eu te ressaço. Ou seja, aí no final o Jesus pergunta para o mestre, desses 3 aí, meu colega, qual deles aí foi o que para ti amou, ou seja, cumpriu o mandamento maior de amar o próximo? Aí ele disse, aquele que agiu com misericórdia. Ele não teve nem coragem de dizer que era o samaritano, porque o samaritano era um adversário, vamos dizer assim, alguém que ele não gostava muito. E ele tinha que dizer, mas ele preferiu dizer aquele que agiu com misericórdia. E Jesus diz, vai e faze tu do mesmo modo. Então, amigos, vejamos que o samaritano, ele usou todos os itens que nós entendemos como sendo a essência do que a doutrina espírita nos fala a respeito do verdadeiro sentido da palavra caridade. Ele usou de indulgência, ele usou de misericórdia, mas ele deu de si. Ele usou a parte material também. Ele fez a caridade material e fez a caridade moral. Juntou os 2 polos do amor. O amor inteligência e o amor serviço. Porque se a gente ficar apenas na questão pragmática, ou seja, eu sei lá quem é essa pessoa que está aí, vai que seja um estranho, vai que ele esteja contaminado com algum vírus, alguma coisa, eu vou ajudar nada, eu vou me embora. Né? Então, assim, o que é que o samaritano faz? Ele, nesse momento, não é o racional que funciona, é a emoção. É a emoção. Mas é uma emoção cautelosa, porque ele tinha os preparos. Veja que ele tinha os preparos, ele não andava desprevenido, ele levava consigo vinho e azeite. É uma parábola rica, bela, e que nós podemos trazer para os nossos dias atuais e tirar essas lições de amor e de justiça, mas não é uma justiça que se vinga, porque justiça vingativa não é justiça. A justiça é para restaurar, é para auxiliar no processo de reeducação dos cidadãos que cometem seus delitos. Todos nós cometemos delitos. O próprio Chico Xavier, indagado certa vez a respeito do que seria um delituoso, que seria uma pessoa que comete um erro na concepção dele. Aí ele disse, olha, delituoso, bandido, né, como as pessoas colocam aí, como é colocado na mídia, muito bandido. Né? O que é um delituoso? Um infrator. Vamos colocar aqui uma palavra mais bonitinha, infrator. Todos nós, quando somos descobertos em determinados equívocos. Ou seja, não tem santo aqui na Terra. Nós estamos trabalhando para melhorar a nossa forma de caminhar. Essa é a proposta do Cristo. Não é que a gente já esteja pronto, acabado, já está todo mundo santo e tal, vamos mudar para um mundo mais evoluído. Não, vamos transformar esse mundo aqui, que é difícil, que é complicado, que existe desamor, que existe egoísmo. Vamos transformá-lo num mundo melhor. E existem situações outras que estão acontecendo aí justamente para nos provar que é possível mudar, é possível fazer da Terra um mundo melhor. Essa pandemia que nós vivemos é um exemplo claro disso. Quantos profissionais aí não estão trabalhando no anonimato, né? Não recebem aplausos, né? Mas estão fazendo sua parte, estão dando sua contribuição. Hoje, aqui eu vou abrir um parênteses só para agradecer, né, e homenagear os bombeiros civis. Que trabalho belo os bombeiros civis estão fazendo, por exemplo, aqui na nossa cidade de Guarabira. São pessoas que, né, anônimas, mas que estão ali. Eu gosto muito de observar. Hoje eu estava cumprindo uma diligência e observando
como acontecia esse trabalho dos bombeiros civis. Porque existem aquelas chamadas pessoas que vivem em situação de rua, e essas pessoas em situação de rua não usam máscara, não usam álcool em gel, não fazem nenhum tipo de higiene em termos assim práticos, porque vivem em situação de rua. Então, assim, o que a gente observava? O bombeiro civil, quando observava aquela pessoa que passava na calçada, está aqui uma máscara para você, bota a mãozinha, a pessoa recebia o álcool em gel, saía. Né? Olha que beleza. Né? Veja, e isso é um avanço na nossa sociedade. Né? É um trabalho feito assim com amor, porque se a pessoa não tiver amor, a pessoa não vai se aproximar de uma pessoa que aparentemente está à margem da sociedade. Mas do ponto de vista da humanização trazida pelo Mestre Jesus, essas pessoas é que a gente deve ter muito mais cuidado no trato, muito mais carinho no afago e no cuidado. A gente precisa ter um cuidado especial, porque são filhos e filhas de Deus que estão passando por situações difíceis e que, quem sabe, a gente também não poderia um dia passar por uma situação dessa. Porque tudo aqui na Terra é variável. A gente não veio aqui para ficar eternamente, a gente está passando uma fase, a gente está cumprindo um determinado ciclo em nosso processo evolutivo, para aprendermos a conjugar o verbo amar. Sermos justos, mas sem esquecer a amorosidade. Então estamos concluindo, né, o nosso estudo de hoje, à noite. Agradeço de coração, né, a todos vocês que nos acompanharam nesta transmissão, deixando aqui o nosso abraço virtual. Sintam-se abraçados, né, que recebam as nossas energias positivas, para que nós possamos seguir sempre firmes nesse caminho proposto pelo Mestre Jesus.